Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer nesta terça-feira estar novamente trazendo a palavra de Deus, a palavra poderosa do Reino de Deus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar uma palavra poderosa com você para que edifique, para que toque a nossa vida e para que o nome do Senhor seja exaltado. A palavra está no Salmo 46 e nós vamos ler somente o versículo 10, que fala assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Deus está declarando aqui neste texto inserido ao cântico, ao mestre do cântico dos filhos de Corá, em voz do soprano, ou seja, no Salmo 46, esta forma de cântico, de adoração, estabelece que no versículo 10 ele declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Será que Deus precisa manifestar ou falar desta forma com os seus filhos? Ou falar de uma maneira que você entenda claramente? Amados, alguns, através dos tempos, Deus tem ministrado, tem falado a muitos homens e mulheres de Deus através de sonhos, de revelações, através da própria palavra. Talvez você não acredite nisso, né? Por muito tempo eu também não acreditava, mas ao passar do tempo nós começamos a ler a palavra, ver a revelação de Deus e tudo o que está escrito nela se cumprindo. A palavra de Deus nos revela que nestes tempos, ou como estabelecendo nos últimos tempos, haveria maremotos, tsunamis, terremotos, haveriam pais contra filhos, filhos contra pais, haveriam guerras e rumores de guerras, haveriam enfermidades que nunca houve antes, e isto tudo está acontecendo. Haveria governos contra nações e tantas outras coisas que a palavra de Deus nos afirma e que é concreto, absoluto e está acontecendo. Então a palavra de Deus revela Deus como o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Senhor que tem domínio sobre céus e terra. Porém, mesmo assim, nesta trajetória, muitos de nós ainda não acreditam. Ou falam que Deus não existe, ou falam que esta palavra, esta Bíblia, este livro, é um livro arcaico que não dá referência para estes dias, para este tempo, absolutamente equivocado, errado, porque a palavra é um manual de vida, ela se renova a cada dia. Portanto, o que nós lemos aqui, que era do Antigo Testamento, ela tem características, ela se completa no Novo Testamento e tudo nos mostra e nos dá a revelação da genuína direção que Deus nos dá para ter uma vida com sabedoria, com discernimento, com entendimento, ao rumo ou à direção não de caminhos largos, mas de um caminho estreito que me leva à vida e não à morte. E talvez nós pensemos, mas como pode, o que pode dizer um versículo como aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Ele está dizendo claramente, aquietai-vos, fiquem tranquilos, fiquem quietos e saibam que eu estou no pleno controle de tudo o que acontece nos céus e na terra. Aí eu e você podemos pensar, mas Senhor, será que Deus realmente olha para nós? Olha o que está passando no Brasil, olha o que está acontecendo no Brasil. Amados, ele fala na parte B, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muitos, milhares de pessoas estão exaltando ao Senhor nesse exato momento. Talvez milhares de pessoas estão no decorrer desse dia ou à noite exaltando o nome do Senhor. Mas muitos outros agora, neste momento, estão exaltando outros deuses que não é o Senhor. Estão se prostrando a outros deuses, sacrificando animais para outros deuses. Então a nação brasileira, as consequências do que nós estamos passando é por causa de pessoas que estão fazendo coisas que atraem os olhos de Deus não com os olhos de condenação, mas atraem os olhos de Deus, e Deus realmente, amados, ele rejeita
o que o povo está fazendo, como ele rejeitou várias coisas que o povo de Israel fez. No Antigo Testamento, quando fala da peregrinação do povo de Israel até a Terra Prometida, 40 anos andando no deserto por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa da falta de fé, por causa das situações que Deus fez sobrenatural, alimentando no deserto, as suas vestimentas não se corromperam, não se perderam. Nasceram filhos, morreram pessoas no deserto, 40 anos se passaram, veio água, veio alimento, veio o maná dos céus, veio as codornizes, a carne que eles queriam, e assim mesmo, na primeira oportunidade, adoraram um bezerro de ouro. Então, amados, da mesma forma que o povo de Israel passou, não estou dizendo que as características ou a situação é igual, é similar, mas é similar, porque o que nós estamos passando, uma terra tão fértil, que Ele nos deu por herança, o Brasil, e tantas pessoas deturpando isso e falando contrário à vontade de Deus. Quantas leis que querem reger o país e querem eliminar a palavra. Primeiro começa uma situação onde a Bíblia ou a palavra não poderia ser exposta mais nas escolas. Amados, tirando a referência de vida dos nossos filhos e colocando cadernos ou cartilhas que ensinam nossos filhos a ter relações. Filhos são crianças, no tempo certo e no tempo oportuno, isso deve ser ensinado pelos pais. E não uma cartilha que induz ou conduz os nossos filhos a fazer coisas que não é o tempo e não deveria ser feita. Agora, quando a palavra de Deus é retirada, o que nós estamos dizendo? O que a lei está dizendo? Eu sou contra o Evangelho, eu sou contra esta palavra de Deus, eu sou contra o próprio Deus. Por isso, Deus fala e relembra a nós, cidadãos brasileiros, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amados, esse Deus permanece fiel à sua palavra, à sua integridade, aos seus atributos. Ele é imutável, ele não muda. Então ele sabe o que está acontecendo no Brasil. E certamente o clamor da nação, o clamor daqueles que estão buscando a Deus, Senhor, toma esta terra em tuas mãos, certamente Ele está fazendo. Amados, não pense que isso que está acontecendo é em vão. Não pense que as prisões, as condenações ou as coisas que estão acontecendo é em vão. É porque a mão poderosa de Deus está estabelecendo isso. E ai daquele que não acredita ou ainda acha que o poder está sobre homens, quando o poder absoluto está sobre Deus, que tem a justiça poderosa e inabalável, não se corrompe, não oscila nunca, é perfeita, é absoluta. Então ele está dizendo, aquietai-vos, eu estou no controle. Nós precisamos ter um coração disposto a entender, parar de ficar em rodas de pessoas ou questionando sobre os governantes, sobre a nação, sobre a política, sobre os motoristas, os caminhoneiros. Não, amados, nós precisamos confiar no Senhor. As coisas vão acontecer e em breve serão coisas piores ainda, maiores, mais intensas. Eu não estou profetizando isso ou declarando que tem que acontecer. É porque a palavra institui isso e nós devemos estar firmados e absolutamente confiantes no nosso Deus. Aquietai-vos, Ele está no controle, mas nós precisamos depositar plena e total confiança nele. Aquele que tem domínio sobre céus e terra, porque tudo foi formado por Ele. Alguns falam, não, isso não existe. Ah, amados, sinceramente, eu tenho orado por pessoas que falam dessa forma, porque não tiveram a oportunidade de conhecer este amor sobremodo ou sobrenatural que Deus tem por nós. Quantas vezes eu e você passamos por livramentos de morte, quantas vezes tivemos enfermidades e fomos livrados da enfermidade para que o Deus soberano estivesse exaltado, glorificássemos a Deus, o que Ele está dizendo aqui na palavra. E eu e você, o que mais precisamos ver ou provar para entender que este Deus é soberano sobre céus e terra e sobre as nossas vidas? Ele quer fazer algo tremendo na tua casa, no teu coração, na tua mente, que produz pensamentos diversos, pensamentos bons e ruins, pensamentos de vida e pensamentos de morte, mas Ele quer dar a você tanto amor, que Ele quer constituir na tua mente, no teu coração, somente pensamentos de vida e não de morte, somente pensamentos de paz e não de guerra. Amados, que você confie
no Deus poderoso, que tem domínio sobre céus e terra e sobre tudo o que está acontecendo. Creia nisso. Confie no Deus poderoso que criou os céus e a terra, que outorgou que você viesse à vida. Conhecia você antes da formação do seu corpo, no ventre da sua mãe. Conhecia os seus ossos e conhece e sabe as palavras que saem da tua boca antes mesmo que sejam proferidas. Conhece os teus pensamentos e intenções antes mesmo que sejam produzidos na nossa mente, antes mesmo que sejam executados. Ele conhece todas as coisas. Então esse Deus é soberano para mudar a história dessa nação. Eu, como pastor, como ministro do Evangelho, eu creio plenamente que Deus está se manifestando e que Deus fará algo poderoso para impactar, primeiramente, aqueles que estão buscando e o temem, e depois aqueles que não conhecem a Ele, para que se rendam ao poder, à soberania e à majestade do nosso Deus, o soberano Eu Sou. Ele diz e declara: o Eu Sou está falando, o Eu Sou determina, o Eu Sou está no controle de todas as coisas. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.